Orhan fundou a mais forte equipe de rank esse, mas seus amigos o expulsaram, pois sua magia de suporte não era tão boa quanto a dos outros. Contudo, Orhan nunca foi um mago de verdade, e ele decide retornar à sua verdadeira paixão e habilidade com a espada para se tornar o maior aventureiro de todos os tempos. Orhan vagueia sem rumo pela masmorra, completamente sozinho, parecendo exausto da própria existência quando se depara com um rato demoníaco. Ele saca sua espada, que não usava algo que pareciam ser eras naquele momento. Ele vira o rosto para o monstro e o abate com um golpe limpo, percebendo que enferrujou um pouco por não usar a espada por tanto tempo. Isso atrai a atenção de outros ratos na masmorra, que imediatamente correm em direção a Orhan e tentam atacá-lo. Essas criaturas não são páreo para o criador da equipe do herói, no entanto com um movimento rápido. Ele mata os ratos restantes que surgem em seu caminho. Ele olha para todos os núcleos espalhados pelo chão da masmorra e pensa que talvez não esteja tão fora de forma quanto imaginou, e que ainda há esperança para ele como espadachim solo. Antes que pudesse se virar, ele é cercado por um grupo de goblins, que são bem mais fortes que os ratos demoníacos. E Orhan sabe disso. Ele decide não arriscar e usa sua própria magia de suporte em si mesmo, aumentando sua força por um curto período, tornando-o mais resistente e sua espada mais perigosa. Com isso, os goblins atacam Orhan, mas não eram páreo para a velocidade e as habilidades que ele possuía após fazer parte de uma equipe de rank esse. Ele os massacrou um após o outro, pensando em como nunca havia realmente testado sua própria magia de suporte em si mesmo e percebe o quão poderoso isso o faz sentir. Ele estava prestes a baixar a guarda após matar toda a primeira onda, mas antes que pudesse respirar, uma segunda onda de goblins o atacou de frente. Sabendo que seu encantamento de suporte logo se esgotaria, ele pula de cabeça e abre caminho por todos os goblins que surgem, até perseguindo um no final para mandá-lo para o inferno. Com isso, seu encantamento defensivo se esvai, e ele percebe que seu feitiço só funciona por 3 minutos de combate, o que significa que precisa ter muito cuidado sobre quando e como o utiliza. Nesse exato momento, a terceira onda desses goblins intermináveis entra na masmorra e avança em direção a Orhan em velocidade máxima, buscando a morte, mas Orhan consegue dominá-los mais uma vez e começa a matá-los um por um. Ele logo percebe que seu encantamento está prestes a terminar, então usa o feitiço novamente, bem no final, para continuar seu ataque enquanto lida com os últimos goblins da horda. Ao ver a vida se esvair dos olhos do último goblin, a memória daquela noite ainda o assombra. Ele se lembra novamente de como Oliver entrou em seu escritório junto com Anne e Derek, e lhe disse sem rodeios que iriam expulsá-lo da equipe do herói. Orhan ficou chocado tentando entender o que estava acontecendo. Ele se virou para Oliver, perguntando do que diabos ele estava falando. Eles deveriam ser melhores amigos. Mas Oliver permaneceu frio e calculista, dizendo-lhe que o fato de ser um amigo da mesma vila não escondia que ele era o membro mais inútil da equipe. Anne e Durik intervieram, afirmando que tudo o que ele fazia era atrasá-los e impedi-los de alcançar a grandeza. A vida de Orhan passou diante de seus olhos enquanto ele tentava entender a situação surreal. Como seu melhor amigo pôde decidir expulsá-lo da equipe que ele mesmo criou. Uma equipe que se tornou conhecida como a equipe do herói, por quão rapidamente eles subiram pelas masmorras e logo se tornou uma das melhores de todo o país. Oliver argumenta que durante a última missão colaborativa de limpeza de masmorras, ele observou outras equipes e como o encantador do grupo deles era tão forte e capaz de ajudar os outros membros, e comparado a isso, Orhan é completamente inútil. Orhan não podia acreditar no que ouvia, e retrucou, afirmando que ele não era um encantador para começar. E a única razão pela qual assumiu o papel foi porque ninguém na equipe tinha aptidão para magia. Então ele sacrificou sua posição como espadachim, começou a treinar como encantador e até criou seu próprio estilo de magia para compensar o talento que lhe faltava como mago de suporte. Anne, porém, riu na cara dele, chamando-o de perdedor patético que estava dando desculpas, já que Oliver era um espadachim muito melhor que ele desde o início. Com isso, Orhan se vira para Oliver, pois ele era sua última esperança. Mas Oliver, friamente, lhe diz que eles até já encontraram um encantador substituto, que os ajudará a subir nas classificações e alcançar a grandeza. Orhan finalmente aceita a nova realidade e o fato de que não há mais lugar para ele nesta equipe. Com um último adeus, ele se vira para sair quando Anne ri, afirmando que ele nunca deveria ter feito parte de uma equipe de rank esse de qualquer forma, já que sua esgrima e magia estão ambas no rank A, o que significa que ele é um patético faz-tudo, mas mestre de nada. Finalmente, ele volta à realidade enquanto avança, pensando no novo estilo de luta que desenvolveu, que mescla os papéis tradicionais de espadachim e mago. Ele decide que continuará sendo um faz-tudo, mas ao mesmo tempo dominará todas as habilidades e lhes mostrará o gigantesco erro que Oliver e os outros cometeram. Assim que ele estava prestes a sair,
um grupo de 4 aventureiros irrompe na sala de teletransporte, todos ofegantes. O líder deles pergunta se estavam bem, já que não esperavam tantos orcs de uma só vez. Um dos membros se manifesta, afirmando que deixaram a garota para trás. O líder alega que tomou a decisão certa, pois se tivessem tentado ajudar a garota, todos teriam morrido. E de qualquer forma, a garota havia acabado de entrar na equipe naquele dia. Então ele obviamente priorizou seu amigo mais antigo. A ferida de sua própria equipe o ter abandonado estava muito fresca em sua mente. Então Orhan se vira para os homens e lhes diz que odeia pessoas como eles. Um dos caras afirma que não poderiam ter feito nada para ajudá-la. E um deles tenta atacar Orhan. Mas ele é dominado e jogado no chão, enquanto Orhan lhes diz para calarem a boca e fugirem. Com isso, ele se vira para o líder e, furioso, pergunta onde diabos ele deixou a garota para morrer e corre naquela direção para salvá-la. Ele a encontra no fim de uma caverna, onde ela estava completamente encurralada contra o que parecia um exército de orcs. Ela continuava recuando contra a parede, com lágrimas nos olhos, e usava seu escudo defensivo enquanto os orcs avançavam. Seu escudo não conseguiu se manter por muito tempo, porém, logo o orc conseguiu romper a defesa e estava prestes a tirar a vida dela. Quando Orhan salta e usa sua magia de vento para empurrá-los para trás, a garota fica chocada e atordoada. Mas Orhan não perdeu um único momento. Sacou sua espada e correu em direção aos orcs. O primeiro orc tentou esmagá-lo no chão, mas Orhan conseguiu bloquear o ataque facilmente, e com sua própria magia de suporte como reforço, ele os fatiou como se fossem feitos de manteiga. A garota ficou ali confusa, perguntando-se se Orhan era um espadachim ou um mago, enquanto ele usava sua magia de reforço para aumentar a afiação de sua lâmina antes de avançar contra os orcs, cortando suas armas e seus corpos da mesma forma. Ele percebe que os caras estavam certos, pois nunca teriam conseguido lidar com tantos orcs de uma vez, mas ele preferiria ter morrido a deixar um membro da equipe para trás. Com esse pensamento, ele fatiou dezenas de monstros de uma só vez. Enquanto a garota observava maravilhada, perguntando-se quem era aquele homem, Orhan continuou sua matança, e com uma segunda explosão de ataques, ele conseguiu cortar cada orc na caverna, deixando para trás apenas seus cadáveres e núcleos brilhantes. Com isso, ele se vira para a ruiva no fim da caverna, mas a encontra caída no chão enquanto a adrenalina se esvai. Quando o sol começou a se pôr, eles saíram da masmorra, e a ruiva se apresentou como Sofia antes de convidá-lo para jantar, como um gesto de agradecimento por ter salvado sua vida. Orhan acaba aceitando e a segue até uma taverna que pertence à Guilda dos Coelhos Prateados. Ele percebe que ela é da própria guilda, pois também tinha um brasão em sua capa, e se dá conta de que ela o lembrava de alguém, mas não conseguia identificar quem. Logo, essa confusão desapareceu quando Sofia o apresentou a sua irmã mais velha, Selma, que Orhan já conhecia, pois ela também era uma encantadora de rank esse de outra equipe. Selma era a encantadora mais forte do país, e foi ela quem criou o sistema de divisão de papéis, o espadachim, que ataca, o tanque, que absorve dano, e o mago, que oferece suporte. Shay olha para Orhan com nojo e lhe diz que vai ligar para o FBI, já que sua irmã tem apenas 14 anos. Orhan imediatamente lhe diz que seu nome não está nos arquivos Epstein, então ela pode relaxar. Enquanto Sofia conta à irmã que Orhan realmente salvou sua vida, Selma se acalma um pouco depois disso e repreende a irmã por ir sozinha a uma masmorra sem avisá-la antes. Eles logo começam a conversar e Orhan diz a Selma que foi expulso da equipe do herói. Então ele é mais ou menos um vagabundo neste momento. Ele imediatamente vê os olhos de Selma brilhando e se pergunta se ela está pensando em recrutá-lo para sua equipe. Mas antes que isso pudesse acontecer, ele diz a Selma que não tem planos de se juntar a nenhuma equipe num futuro próximo por enquanto. Selma lhe diz para não se gabar e pergunta se ele está interessado em um trabalho. Isso foi surpreendente para Orhan, que fica curioso e pergunta sobre o trabalho. Selma afirma que uma grande equipe de sua guilda descerá às masmorras amanhã. A equipe contará com muitos aventureiros novos, e os membros de rank A devem protegê-los e garantir que os chefes de andar que aparecem a cada 10 níveis sejam derrotados e que não haja baixas. Ela afirma que a expedição foi aprovada por um patrocinador, e adoraria se Orhan concordasse em acompanhá-los como um aventureiro extra. Ela também diz a Orhan que realmente respeita suas habilidades e força, caso contrário, não teria pedido isso a ele. Isso o atingiu profundamente, pois a razão pela qual ele foi expulso de sua equipe em primeiro lugar foi porque seus membros ficaram impressionados com a própria Selma quando ela estava exibindo sua magia, e foi por isso que decidiram que precisavam de um mago melhor para a equipe também. Orhan decide concordar, mas com a condição de que ele só descerá a masmorra como espadachim, já que não é mais um mago. Selma fica um pouco preocupada com isso, mas decide que recrutá-lo é mais importante, pois, muito provavelmente, ele voltará ao seu papel principal de mago quando as coisas ficarem difíceis. Após o jantar, Orhan decide visitar uma das lojas para conseguir alguns equipamentos e o velho imediatamente o cumprimenta como um velho amigo. O velho era o fornecedor de armaduras e armas de Orhan desde o início, quando Orhan não era ninguém. E com o coração pesado, Orhan revela que não poderá mais fazer publicidade para ele, pois não faz mais parte da equipe do herói.
Ele afirma que agora ninguém se importaria com as armas que ele usa, ou onde ele vai para conseguir sua armadura, e pede desculpas ao velho por tê-lo desapontado. O velho simplesmente sorri e o agradece por tudo o que ele fez até hoje, afirmando que as pessoas ainda o ouvirão, pois ele é uma pessoa genuinamente boa, forte e que encontrará um caminho de volta ao topo mais uma vez. Isso, surpreendentemente, lhe arranca uma lágrima, pois ele percebe que alguém ainda está contando com ele e decide dar o seu melhor e se reconstruir do zero. Na manhã seguinte, Orhan vai com Sofia para se encontrar com o chefe do clã Coelho Prateado, conhecido como Vince. Ele dá as boas-vindas a Orhan ao edifício do clã e se apresenta. Orhan responde que é uma honra para ele se encontrar com o líder de um clã tão poderoso como os Coelhos Prateados. Vince sorri com isso, afirmando que ele não precisa ficar tão tenso, pois ambos são iguais. Vince afirma que está bem ciente das conquistas de Orhan e sabe que ele foi uma das principais razões pelas quais a equipe do herói obteve sucesso. Ele argumenta que eles deveriam deixar as formalidades de lado e, em vez disso, tentar descobrir o que a outra pessoa realmente está pensando. Eles deveriam focar suas mentes na tarefa em questão, que é essa expedição de ensino. Vince se vira para Selma para a explicação e ela começa mencionando que eles irão do primeiro andar da masmorra até o 51º andar em apenas 3 míseros dias. Ela afirma que eles pararão sua jornada no nível 21 no primeiro dia e continuarão no segundo dia até o andar 36, e finalmente no terceiro dia, eles pretendem conquistar o 51º andar. Enquanto explicava tudo isso, ela se lembra da conversa que teve ontem com Vince, quando ela lhe contou pela primeira vez que Orhan havia sido expulso da equipe do herói. Vince imediatamente afirmou que a equipe do herói cometeu o maior erro de suas vidas, pois sem Orhan gerenciando tudo com perfeição, eles não seriam nem de perto tão fortes quanto antes. Selma concordou com a avaliação, afirmando que a magia de suporte dele os levou a um nível muito alto, o que teria sido impossível para ele sem a ajuda dele. Ela sabe que, em termos brutos, a magia de suporte de Orhan não é tão forte quanto a de alguns magos de suporte de rank esse, mas ele compensa isso com sua velocidade de conjuração, que é pelo menos 4 vezes mais rápida que a dela. Ela se lembra da luta, afirmando que ele também estava usando vários de seus próprios feitiços originais, e mais do que isso, sua capacidade de entender a situação e reagir a ela com decisões precisas é basicamente inigualável. Com ele fora da equação, a equipe do herói não conseguirá manter sua posição de destaque, o que significa que os Coelhos Prateados podem intervir e aproveitar a vantagem para se tornarem a equipe mais forte do país. Tudo isso confundiu um pouco Vince, pois ele não conseguia entender por que um encantador incrivelmente talentoso concordaria com um ataque conjunto em masmorras onde ele tinha pouco a ganhar. Selma responde que, na maioria das vezes, os magos de suporte não recebem a fama que merecem, e sim, ela é famosa, mas isso é apenas porque seus movimentos eram chamativos o suficiente para chamar a atenção. Enquanto os magos verdadeiramente fortes são deixados na escuridão, sem renome próprio, ela volta à realidade quando Orhan se manifesta e pede para confirmar que haverá 10 equipes de novatos indo para as masmorras, e 5 escoltas, incluindo Selma e ele mesmo. Os novatos lidarão com todos os monstros em rotação, mas se algo fora do comum acontecer, as escoltas intervirão para garantir que os novatos permaneçam ilesos. Ele, porém, acha uma coisa confusa e pergunta por que há apenas 5 escoltas. Se a ideia deles é garantir que os novatos tenham uma experiência segura, por que não contratar várias equipes de Rank A em vez de 5 Rank S separados? Selma responde que a única razão pela qual não estão fazendo isso é para que os novatos também experimentem o estresse de passar por uma masmorra e não superestimem suas habilidades. Orhan não acredita de fato na explicação dela, mas sabe que eles não revelarão seus verdadeiros motivos a um estranho que não é afiliado a nenhum clã. Independentemente disso, Orhan decide aceitar a missão, já que não tem nada melhor para fazer de qualquer forma. Vince parece feliz com isso e afirma que ele receberá 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 na conclusão da tarefa. Isso o surpreende um pouco, pois ele pergunta se não é demais, já que é basicamente o dinheiro de um ano. Mas Selma responde que eles o valorizam muito, e é por isso que querem garantir que ele seja suficientemente compensado. Orhan os agradece e promete encontrá-los na manhã seguinte, esperando o melhor. A manhã seguinte chega logo e Orhan aparece na entrada das masmorras, onde encontra um grupo de novos aventureiros esperando por sua jornada. Ele logo encontra Sofia e Selma prontas para a aventura e elogia Selma por sua roupa, o que irrita Sofia, e ela novamente o lembra de que é menor de idade. Orhan lhe diz para relaxar um pouco, pois ele também não é fã de Michael Jackson. Sofia pergunta onde ele está morando agora, já que antes ele morava na mansão que pertencia à equipe deles. Orhan responde que está atualmente hospedado na estalagem, mas em breve encontrará um lugar adequado para ficar também. Com isso, Orhan olha ao redor e afirma que todos parecem ter chegado e talvez eles devessem começar a expedição. Selma concorda com isso e diz a Sofia para se juntar à equipe dela antes de levar Orhan em direção aos outros 3 recrutas encarregados de garantir que a jornada ocorra sem problemas.
Selma apresenta Orhan aos outros, afirmando que ele é incrivelmente forte e que ela confia nele. Os outros 3 escoltas imediatamente o recebem, enquanto se apresentam. O rapaz de cabelo azul, chamado Ant, afirma ser um tanque e o loiro, chamado Byrne, faz o mesmo dizendo que também é um tanque. A última garota de cabelo curto acaba sendo uma curandeira chamada Caddy. Orhan imediatamente percebe que ele é um atacante de linha de frente e Selma, a encantadora, o que torna esta uma equipe de escoltas muito bem equilibrada. Mas ele se pergunta qual seria o plano dele se ele recusasse a oferta de se juntar. Ele pensa que definitivamente há algo estranho acontecendo, mas decide seguir em frente por enquanto e ver como as coisas se desenrolam. Logo, Selma reúne todos os novatos em um só lugar e os apresenta a Orhan, afirmando que eles conseguiram um ajudante incrivelmente forte para essa jornada, então não precisam ter medo de nada. Ela afirma que Orhan já esteve no 94º andar, o que nem ela ainda fez, e que ele costumava fazer parte da própria equipe do herói, o que o torna uma das pessoas mais fortes do país. Isso realmente anima os novatos, que imediatamente se sentem muito mais confiantes sobre esta jornada. Mas tanta pressão começa a fazer Orhan se sentir um pouco intimidado, já que agora ele sabe que muitas pessoas estão basicamente contando com ele. Com isso resolvido, ela diz aos escoltas restantes para assumirem o controle de suas equipes, enquanto ela diz a Orhan que ele vai liderar a 10ª equipe, que é a mais promissora entre todas. E ela acredita que, com a orientação certa, eles podem facilmente lidar até mesmo com masmorras de nível médio. Isso novamente é um pouco confuso para Orhan, pois ele se pergunta por que ela daria a equipe estrela do grupo a ele, que deveria ser um estranho. De qualquer forma, ele se move em direção ao 10º grupo, e percebe que Sofia está no mesmo grupo. Ele pergunta se alguém da equipe deles está atrasado, já que ele só consegue ver 3 indivíduos, mas um garoto loiro chamado Logan afirma que apenas os 3 pertencem a esta equipe. Isso é um pouco fora do comum, já que uma equipe de 3 homens é bem rara, mas o loiro responde que eles são apenas 3 na equipe, pois ninguém consegue acompanhá-los de qualquer forma. Ele afirma ser o líder da equipe, dizendo que é um encantador que se tornará ainda melhor que a própria Selma. Orhan imediatamente percebe que este garoto tem um problema de atitude e se pergunta se isso o prejudicará no final, mas ele avança para a 2ª garota por enquanto. A garota se apresenta como Carol, que é uma tanque, mas Orhan nota que ela não parece estar usando nenhuma armadura. Ele pergunta se ela vai colocá-la assim que estiver dentro da masmorra, mas ela responde que não usa escudos ou armaduras. Orhan pergunta se isso significa que ela foca mais em desviar do que em bloquear, e Carol responde que ele está certo, pois ela não quer que nenhum monstro a toque. Tanques do tipo esquiva são bem raros, pois geralmente usam sua velocidade e habilidades incríveis para desviar e contra-atacar os monstros de perto, mas isso exige experiência real de combate que esta garota definitivamente não tem. Ele pergunta se o clã não a avisou disso antes, mas a loirinha responde que o clã disse a Carol várias vezes para agir como um tanque normal até ganhar experiência, mas ela simplesmente os ignorou. Orhan logo percebeu que essa poderia ser a equipe estrela, mas ao mesmo tempo, também parecia ser a equipe problemática, com a qual os acompanhantes não queriam lidar. Logo depois, a expedição finalmente começa e todos entram nas masmorras. Carol não para de falar nem por um instante e continua importunando Orhan sobre por que ele deixou o grupo, e ele não sabe como fazê-la calar a boca. A jornada deles segue tranquila por enquanto, graças a Orhan, que montou armadilhas mágicas atrás deles que lidam automaticamente com os monstros menores, pois ele não quer perder tempo com batalhas inúteis. Finalmente, eles chegam ao 20º andar e Orhan agora tem uma ideia melhor sobre seu grupo. Ele percebe que a loirinha não é só conversa e que, na verdade, possui uma quantidade substancial de habilidades como encantador e pode facilmente operar no nível de um grupo de rank A se continuar assim. Mas ele é ruim em dar direções, o que é muito importante para um encantador. Carol é incrivelmente rápida, o que ela precisaria como defensora tipo esquiva. Mas há 2 problemas com ela. Ela avança diretamente contra os monstros sem pensar 2 vezes, quando seu papel principal deveria ser garantir que o grupo estivesse defendido. E o segundo problema é que ela usa 2 pequenas adagas como arma principal que combinam com seu estilo, mas podem não ter poder destrutivo suficiente quando realmente importa. Sofia é a mais fraca entre todos em termos de talento bruto, mas ainda está acima do nível de habilidade de uma novata total e não tem grandes falhas, o que a torna a pessoa mais equilibrada do grupo. No final da caverna, os acompanhantes conseguem derrotar o chefe do 20º andar, o que significa que podem avançar para o 21º andar, que era o objetivo deles para o primeiro dia. Após registrar suas identidades como prova de conclusão, eles saem para a noite para descansar e continuar na manhã seguinte. Quando Orhan acorda no dia seguinte, porém, ele fica arrasado ao encontrar um jornal. E em sua primeira página, sua foto está publicada para todos verem, pois o grupo do herói declara oficialmente que expulsou Orhan e contratou um novo encantador em seu lugar. Isso o atinge mais forte do que ele imaginava, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Então ele sai para encontrar todos os outros na masmorra, imaginando se os novatos se comportariam de forma diferente depois de ler a manchete de hoje.
No caminho, porém, ele é parado por uma garota de cabelo azul que se revela ser Luna, a curandeira do grupo do herói. Ele se lembra de como, mesmo em seus últimos dias, quando todos os outros agiam friamente com ele, Luna sempre sorria para ele e estava pronta para ajudar. No dia em que ele foi expulso, ela estava fora, fazendo uma tarefa, caso contrário não teria sido tão fácil para os outros o tirarem do grupo. Luna imediatamente segura as mãos de Johan e implora para ele voltar, afirmando que encontrará um jeito de fazer o grupo entender o quanto precisam dele. Ela menciona a promessa deles de limpar na grande masmorra juntos, mas isso só o irrita, pois ele declara que a promessa foi feita pelos três, juntos, incluindo Oliver, e ele foi quem o expulsou do grupo. Com o coração ferido, ele se vira e diz à Luna que nunca mais voltará àquele grupo e segue em frente em direção à entrada da masmorra. No caminho, Johan pensa em como foi banido do grupo do herói, e foi isso que o jornal mencionou claramente hoje, o que significa que todos os novos recrutas provavelmente estão confusos sobre o que pensar dele agora, especialmente considerando que Selma o elogiou tanto por ser do grupo do herói, mas agora a verdade veio à tona. Ele logo chega na entrada da masmorra, onde encontra todos os novatos esperando para entrar. Mas toda a energia mudou completamente, significando claramente que cada pessoa ali já viu o jornal de hoje. Os novatos conversam entre si sobre o fato de Johan não estar mais no grupo dos heróis, enquanto Logan pensa em como teria sido diferente se Johan tivesse saído do grupo por vontade própria. Mas o fato de o jornal ter declarado claramente que Johan foi expulso do grupo do herói por ser muito fraco muda completamente tudo. Johan tenta cumprimentar os novatos, mas recebe uma resposta mista deles, percebendo que não é tão bem-vindo ali quanto era ontem, tudo por causa de algumas manchetes estúpidas de jornal. Nesse momento, Selma chega junto com Tia, Burn e Cat, e imediatamente pede desculpas a Johan por causar um mal-entendido, já que foi ela quem meio que enfatizou o fato de ele ter feito parte do grupo do herói para deixar os novatos à vontade. Johan imediatamente diz a ela que a culpa não é dela, e que ela deve manter a cabeça erguida como sempre e liderar o grupo nas masmorras enquanto ele oferece suporte. Burn e Cat intervêm, afirmando que não importa qual seja o problema entre Johan e o grupo do herói. O fato é que Johan é uma das pouquíssimas pessoas vivas neste mundo que foram ao 94º andar e viveram para contar a história. Isso dá a Johan um certo alívio do escrutínio constante e ele se dirige ao seu grupo, onde Sophia e Carol lhe dão bom dia de todo o coração, mas Logan parece um pouco hesitante e não sabe exatamente como deve tratar Johan. Johan decide quebrar o gelo e pergunta ao seu grupo se eles viram o jornal hoje, e tanto Sophia quanto Carol responderam que sim, viram o jornal, mas que não vale a pena ler, já que está cheio de mentiras. Logan, porém, não assina a Fox News, então ele está acostumado a ouvir a verdade, e pergunta a Johan se o jornal disse a verdade. Johan responde que, tecnicamente, o jornal é a verdade, já que ele foi banido do grupo por ser muito fraco, segundo os outros membros do grupo. Ele se desculpa por não ter contado a eles desde o início, afirmando que não é realmente o herói que todos esperam que ele seja. Sophia não aguenta mais e responde que ele não está dizendo a verdade, alegando que ele é super forte, pois o viu enfrentar uma enorme horda de orcs sozinho e derrotá-lo sem suar uma gota. Johan agradece por acreditar nele e diz ao resto do grupo que, embora não faça mais parte do grupo do herói, ele ainda é capaz o suficiente para ajudá-los facilmente a alcançar o 51º andar e pede que acreditem nele. As garotas parecem contentes com isso, mas Logan parece desapontado, sentindo-se traído. Eles logo entram nas masmorras, e neste dia, os recrutas devem ir do 21º andar até o 35º andar. Mas mesmo agora, ele não deve dar-lhes ordens ou orientações e apenas ficar para trás e observar, só intervindo se as coisas começarem a sair muito do controle. A jornada deles continua tranquila, enquanto Carol lida com todos os monstros do 24º andar com a ajuda de suas adagas gêmeas e seu estilo de luta corpo a corpo. Enquanto Sophia consegue lidar com os monstros maiores no nível 30, surpreendendo até Johan, que se pergunta se subestimou Sophia um pouco. Logo eles avançam para o 31º andar, que são os andares intermediários, e isso significa que agora os novatos estão em território desconhecido, e precisam do conselho e da ajuda de seus guias que estão com eles. Desta vez, Johan assume a liderança e caminha à frente de seu grupo, certificando-se de que nada fora do comum esteja escondido neste andar, quando de repente ele sente a presença de um grupo de goblins à frente, e diz ao seu grupo para se preparar para lutar. Ele também percebe que um orc desgarrado aparentemente também se aventurou na mesma área, o que pode tornar a luta um pouco mais complicada. Mas como seu grupo de novatos é muito bom em lutar, ele não tem preocupações em perder esta batalha. Ele imediatamente diz a Carol para atacar os goblins, enquanto diz a Sophia para lidar com o orc com a ajuda de seus feitiços mágicos de longo alcance. Ambas seguem suas instruções, imediatamente entram em modo de ataque e começam a se chocar contra os goblins, enquanto Sophia se prepara para enfrentar um goblin.
Orhan então se vira para Logan, dizendo-lhe para usar sua magia de suporte, mas antes que ele pudesse sequer terminar a frase, Logan já cria vários círculos mágicos e começa a lançar feitiços de agilidade em Carol para ajudá-la a obter vantagem contra os Goblins. Logan ainda não está totalmente convencido de que uma pessoa como Orhan deveria guiá-lo em qualquer coisa, especialmente porque ele pensa que o conselho de Orhan é tão simples que qualquer um em sua posição faria o mesmo. De repente, as coisas ficam um pouco mais complicadas, pois o orc desencadeia o TEPT de Sophia, e ela começa a entrar em pânico sem se preparar para um ataque. Isso poderia significar um desastre para todos eles. Como até Logan está ocupado com seus feitiços mágicos focados em Carol, ele olha impotente para Orhan, perguntando-se que tipo de guia ele é. E por que ele não está ajudando Sophia, quando de repente ele vê Orhan criando um sinal mágico que diminui muito a velocidade do orc. Ele então se move em direção a Sophia e diz a ela para ir com calma e mirar com precisão, pois ela é muito mais forte que um orc e não deveria ter medo dele. Sophia respira fundo e então produz uma enorme bola de fogo que destrói completamente o orc em pedacinhos, surpreendendo a todos em seu grupo, incluindo Orhan, que não tinha absolutamente nenhuma ideia de que Sophia podia usar feitiços mágicos de nível avançado. Carol imediatamente corre de volta para Sophia e a abraça, enquanto Orhan a elogia por um excelente tiro. Logo eles chegam ao 35º andar também, onde acabam encontrando uma tarântula da morte. Logan imediatamente perde a calma, pensando que estão mortos, já que não há como lidar com aquela coisa. Mas tanto Sophia quanto Carol têm total confiança em Orhan e ficam esperando por suas ordens. Orhan imediatamente diz a Logan para usar agilidade e força em Carol, enquanto usa magia em Sophia. Logan se pergunta se esse cara enlouqueceu, pois está usando a mesma estratégia de antes, sem nenhuma mudança. Mas ele decide seguir as ordens e usa os feitiços de acordo. Orhan então diz a Carol para engajar o monstro em combate corpo a corpo e garantir que mantenha a atenção dele nela mesma. Carol concorda com a cabeça e imediatamente corre em direção à tarântula. Logan tenta impedi-la, mas Orhan o detém, alegando que se ele for para frente todos estarão em grande desvantagem, então eles devem esperar e observar. Então diz a Sophia para pular no monstro e cortar suas costas em pedaços. E Sophia imediatamente entende a tarefa, pulando em cima da cabeça dele e passando sua lâmina nele de frente para trás. Orhan então diz a ela para manter a atenção dele nela, mas ela tem que ter cuidado, pois a aranha é venenosa, então ela deve desviar de todos os ataques sem falhar. A aranha começa a tentar esfaquear Carol com suas pernas pontudas, mas ela continua desviando dos ataques um após o outro e até mesmo defletindo alguns de volta. Surpreendendo o monstro, Orhan diz a Logan que ele precisa continuar seus feitiços em Carol, pois a vida dela está em suas mãos neste momento. Com isso, ele se vira para Sophia e pede a ela para imobilizar o monstro. Sophia imediatamente entende a tarefa e usa sua habilidade de cortador de flechas para cortar suas pernas, forçando-o a cair no chão. Carol começa a celebrar, mas Orhan diz a ela para ter cuidado, pois a batalha ainda não acabou. O conselho, porém, veio tarde demais, já que o monstro-aranha ainda não estava morto, e usa suas teias para agarrar Carol e começa a puxá-la para si. Orhan imediatamente diz a Logan para dar a Carol um aumento de força e velocidade, o que ele faz sem mais argumentos, mas Carol começa a entrar em pânico e não consegue se libertar da teia, implorando a Orhan por ajuda. Orhan diz a Sophia para preparar sua flecha de rocha e usa um feitiço de afiação aprimorada em suas facas, o que lhe dá o impulso necessário para se libertar do aperto deste monstro. Sophia imediatamente segue com seu feitiço de flecha de rocha, que aniquila completamente o monstro, matando-o na hora. Com isso, a expedição deles do dia chega ao fim, e Orhan elogia Logan pelo uso de seus feitiços de suporte, pois sem eles, seu grupo não teria conseguido vencer as batalhas de hoje. Quando eles saem das cavernas, o sol começa a se pôr, e Selma parabeniza todos os novatos por suas conquistas até agora, afirmando que todos fizeram um trabalho excelente, e que a última etapa de sua jornada acontecerá amanhã. Então eles precisam descansar e comer adequadamente. Com isso, todos seguem seus próprios caminhos quando Orhan é parado por Ant e Van, que o convidam para almoçar, e depois de pensar um pouco, Orhan aceita a oferta, pois não é todo dia que alguém se oferece para pagar por ele. No caminho de volta para a cidade, Logan pergunta a Sophia sobre o encontro que ela teve, onde Orhan salvou sua vida pela primeira vez, e pergunta sobre detalhes, como que tipo de feitiços ele estava usando. Sophia tenta se lembrar e responde que ele usou um sopro de vento primeiro e depois também usou alguma magia para aprimorar sua espada antes de fatiar cada orc em pedaços. Logan percebe que há algo muito diferente em Orhan, já que hoje ele notou que Orhan usou casualmente um feitiço para reduzir a agilidade do orc que estava se movendo em direção a Sophia. Esse tipo de feitiço mágico é conhecido como debuff, e é incrivelmente difícil de fazer. Mesmo os magos mais incrivelmente talentosos, como a própria Selma, mal conseguem usar um único debuff em alguns dias, e isso com muita preparação. Além disso, Orhan agiu como um conjurador de feitiços perfeito e sabia quando usar cada aspecto de um feitiço em uma luta em equipe.
Ele sabia exatamente quando cada aprimoramento terminaria e até usou feitiços preventivos para prever os movimentos do inimigo. Isso faz Logan perceber que ele entendeu Orhan completamente errado e que ele não é apenas um mago normal, mas um gênio. De volta à cidade, Orhan desce em uma taverna com Bern e Ant, e eles dizem a ele para pedir o que quiser, pois será por conta deles. Eles então começam a perguntar sobre seu papel real, já que ele costumava ser um encantador no grupo do herói, mas agora afirma ser um espadachim. Orhan responde que sempre foi um espadachim, desde que viu seu avô abater uma enorme besta que uma vez vagou pela aldeia. Ele fixou na mente que, não importa o que acontecesse, ele se tornaria um espadachim. E esse desejo se tornou realidade por um tempo, pois ele era um espadachim no grupo do herói. Mas então, à medida que começaram a se mover para os níveis mais baixos, o ritmo deles começou a diminuir um pouco, pois a intensidade e a força dos monstros que estavam encontrando estavam aumentando. Ao mesmo tempo, Selma popularizou a estratégia de equipe, onde todos dependiam do encantador para as decisões. Então eles próprios decidiram seguir a mesma estratégia. Infelizmente, como todo o grupo não tinha ninguém com afinidade para se tornar um encantador, a melhor escolha deles foi Orhan. Ele começa a pensar amargamente em como o grupo do herói não tem mais chances de limpar os próximos níveis, mas decide que não vale a pena pensar em tudo isso. Ele então diz aos rapazes que agora quer se tornar o espadachim mais completo, capaz de lidar até mesmo com os andares de nível mais baixo sozinho, sem a necessidade de nenhum grupo, sem saber que no dia seguinte, o grupo do herói iria fazer uma visita a ele nas mesmas masmorras que ele pretendia conquistar. Na manhã seguinte, Orhan segue em direção à caverna pensando em como este será o último dia dele liderando o jovem grupo, e avista sua Sofia e os outros esperando por ele não muito longe da entrada. Todos o cumprimentam calorosamente e ele já pode sentir que o grupo parece ter mais confiança nele hoje do que tinha no dia anterior. Até Logan parece estar muito mais receptivo e confiante nele. Carol se manifesta afirmando que como hoje é o último dia, Sofia queria dizer algo a ele, e começa a cutucar Sofia com o cotovelo, incentivando-a a falar o que pensa, mas Sofia parece intimidada e muito tímida para expressar seus verdadeiros sentimentos. Acontece que, enquanto tomava banho na noite passada, Sofia acabou contando a Carol que queria que Orhan ficasse no clã Coelho da Noite e os ajudasse a chegar ao topo. Antes que ela pudesse abrir o coração para Orhan, porém, ele acaba sendo chamado por Selma, e diz a Sofia que falará com ela mais tarde antes de partir. Enquanto caminhava em direção aos outros guias, ele acaba ouvindo um grupo de novatos dizer que o grupo do herói também irá às masmorras hoje, e que farão um teste com seu novo grupo para garantir que todos estejam trabalhando em sincronia. Orhan se pergunta qual andar eles vão tentar, e logo descobre que não irão ao andar mais profundo, que é o 94º andar, mas, em vez disso, começarão apenas do 92º andar para garantir que seu novo grupo esteja funcionando como deveria. Orhan fica chocado ao ouvir isso, pois não acha que o grupo do herói deveria começar no 92º andar, especialmente com um novo candidato em vez dele, e eles deveriam, em vez disso, tentar passar por alguns dos andares mais baixos primeiro para ter uma noção do trabalho em equipe. No final, ele decide que é uma completa perda de tempo pensar no grupo do herói, e que em vez disso deveria focar no que ele está ali para alcançar. De volta ao 92º andar, Oliver, o líder do grupo, anima sua equipe, afirmando que não deveriam ter problemas para passar por essas masmorras, mas que ainda assim deveriam estar em guarda. Ele então se vira para a mais nova integrante do grupo, Philly, uma encantadora de cabelo verde. O tanque diz a ela para mostrar o que pode fazer, enquanto o mago idiota intervém, dizendo que Philly não é um faz-tudo idiota como Orhan, então eles não deveriam ter problemas. Oliver então se vira para Luna, que ainda não disse uma palavra em sinal de desafio silencioso, pois ela nunca quis que Orhan fosse embora. Mas Oliver acredita que após esta incursão na masmorra, até Luna terá que concordar que a decisão deles foi correta e que Orhan era o problema. Acontece que Luna nem sequer fazia parte do plano que Oliver e os outros arquitetaram para expulsar Orhan do grupo. Ela só soube disso na noite em que Oliver estava parabenizando Philly por entrar no grupo, e deu uma festa de boas-vindas em sua homenagem. Anna e Derek zombaram de Orhan, afirmando que agora que tinham um encantador de verdade, em vez de um faz-tudo inútil, eles deveriam completar a masmorra e chegar ao 100º andar em pouco tempo. Anne até disse a Philly que aparentemente eles tinham uma montanha de dinheiro, mas Orhan era tão cuidadoso com os gastos que nunca realmente esbanjava em nada para as necessidades pessoais deles. Philly fica um pouco desconfortável, perguntando se os fundos do grupo não eram apenas para o grupo e não para uso pessoal. Mas Anne afasta seus pensamentos, alegando que eles tinham muito dinheiro. E para que serve o dinheiro se você nem sabe como gastá-lo? Oliver intervém no meio, porém, e diz a eles que já deveriam ter terminado de falar sobre Orhan e seguir em frente, pois ele é irrelevante para eles neste momento. Assim que levantam suas taças em homenagem à entrada de Philly no grupo, Luna entra na sala sem fôlego e diz a Oliver que precisa falar com ele.
De repente, ela nota Philly, que ela nem conhece neste momento, e pergunta a Oliver se eles podem conversar em particular. Oliver diz a ela que eles podem e devem falar ali mesmo, na frente de todos. Então Luna não tem escolha e diz a eles que acabou de ouvir que Orhan vai a uma incursão com os Coelhos da Noite Prateada e pergunta como isso pode ser possível. Derek e Anne estão confusos, e Anne pergunta como ele conseguiu entrar para os Coelhos Noturnos de Prata em apenas 3 dias. Mesmo tendo dito a ele o quão fraco ele era, Derek afirma que ele deve ter ficado exibindo sua insígnia de rank esse que ele deve a este grupo, e foi assim que ele conseguiu a vaga. Luna está confusa e pergunta do que diabos eles estão falando, quando Oliver a manda se acalmar e escutar. Antes que ele pudesse continuar, Anne se intromete na conversa e diz a Luna que o inútil do Orhan, o faz tudo, deixou o grupo há 3 dias. A notícia de Orhan ter saído do grupo a choca, e ela se pergunta em voz alta se Orhan finalmente desistiu deles. Mas Derek, o idiota gigante, abre sua boca grande e diz a ela que é o contrário. Orhan não saiu do grupo. Eles foram quem o expulsaram à força, pois ele era um perdedor. Luna fica chocada e se vira para Oliver, perguntando se isso é verdade. Oliver responde calmamente que eles estão falando a verdade e tenta apresentá-la a Philly, a nova integrante. Luna o interrompe imediatamente, porém afirmando que ela deixou bem claro que se oporia a qualquer um que tomasse o lugar de Orhan, o que irrita o tanque Zeruit, que grita para ela calar a boca, já que a nova integrante está tentando cumprimentá-la. Oliver acalma Derek, porém, e tenta argumentar com Luna, afirmando que Orhan não é mais bom o suficiente para o grupo deles, e que ele só estaria os atrasando neste momento. Luna afirma que não concorda com nada disso, pois Orhan é o coração do grupo, e ele é a principal razão pela qual eles chegaram tão longe, e diz a Oliver que não há como eles avançarem mais sem ele. E o idiota se intromete dizendo que ela é a única que pensa que Orhan era algo especial e que de qualquer forma nada poderia ser feito agora, já que a decisão já foi tomada e Orhan foi expulso. Oliver diz a Luna que eles precisam conversar sobre planos imediatos agora mesmo e afirma que, como esta é a primeira vez que todos trabalharão ao lado de Philly, eles começarão do 92º andar e, então, lentamente, seguirão até o 94º andar. Luna, no entanto, rejeita o plano de imediato, afirmando que ela não tem um desejo de morte como os outros parecem ter. Derek ri disso, dizendo como diabos eles poderiam ter um desejo de morte se estão começando do 92º andar quando já conseguiram chegar até o 94º andar. Luna responde que mesmo que Philly seja uma encantadora altamente habilidosa, eles deveriam começar a trabalhar dos andares mais baixos primeiro, e só depois talvez seguir para os mais altos. Derek, com sua cabeça dura, afirma novamente que eles já limparam o andar número 93, então por que deveriam começar de baixo? Luna afirma que eles devem estar loucos para pensar assim, já que o 92º andar contém o Dragão Negro e eles mal conseguiram passar por ele da última vez que o enfrentaram. Anne ri e responde que isso foi na época em que tinham um encantador fraquinho na equipe, e lutar contra o dragão desta vez deve ser moleza. Oliver afirma que eles só vão ver o quão bem estão trabalhando juntos e nada mais, então não precisam realmente lutar contra o dragão negro. Luna tenta argumentar, dizendo que mesmo assim deveriam começar de muito mais baixo, mas Oliver a interrompe, afirmando que a decisão já foi tomada e não pode ser mudada agora. De volta à realidade, o grupo do herói se depara com o mamute do 92º andar, que foi derrotado bem facilmente da última vez, mas desta vez eles parecem estar tendo alguns problemas com ele. Oliver corre em direção ao mamute e tenta golpeá-lo com sua espada, mas o mamute consegue bloquear o ataque, empurrando Oliver de volta para a cobertura, enquanto Derek se prepara para quaisquer contra-ataques. Uma vez atrás da cobertura, o buff de Oliver se esgota, e ele percebe que toda vez que os buffs se esgotam, seu corpo parece estar sendo pesado por uma grande quantidade de peso. Ele se vira e pergunta a Philly por que os buffs deles estão se esgotando tão rapidamente. Philly responde que ainda não descobriu como todos eles lutam juntos, então deve melhorar. Isso surpreende Oliver um pouco, pois ele se lembra de como Orhan conseguiu descobrir tudo sobre eles nas primeiras horas do primeiro dia juntos na masmorra. O mamute de repente usa uma explosão de energia mirando em Derek, que tenta bloquear, mas acaba escorregando, e o feixe é redirecionado para Anne, que grita com Derek por ser um idiota. Até Derek se pergunta por que seus bloqueios não são tão eficazes, já que essa explosão de poder deveria ter sido fácil para ele bloquear. Anne decide entrar na briga e atira suas explosões de fogo no monstro, mas elas mal fazem cócegas no mamute, o que confunde Oliver, e ele grita para Anne levar a sério, mas Anne responde que está fazendo o que normalmente faz, mas por algum motivo seus ataques parecem estar mais fracos. Oliver diz a Philly para aumentar o dano mágico de Anne mais uma vez, e ela faz o que lhe foi dito, mas mesmo desta vez, quando Anne usa sua explosão de fogo no mamute, não deixa nenhum arranhão. Em retaliação, o mamute usa sua explosão de poder mais uma vez, e quase atinge Anne, que mal consegue se esconder atrás de uma rocha. Oliver fica atordoado, já que a magia de Philly deveria ser muito mais forte que a de Orhan, mas ainda assim, eles estão sendo massacrados por este monstro com quem não tiveram problemas da última vez que lutaram.
Outro feixe de poder mirado nele o traz de volta à realidade enquanto ele mal o desvia, e o próximo feixe é bloqueado por Derek. Oliver diz a Annie para flanquear o monstro, mas Annie não tem sorte com isso, pois o monstro consegue pará-la e ataca, forçando-a a correr de volta. Oliver imediatamente se vira para Philly e diz a ela para ficar de olho nos ataques do monstro e avisá-los. Philly responde que é impossível para ela fazer isso enquanto faz todas as outras coisas. Mas Oliver diz a ela que é trabalho de um encantador ficar de olho no fluxo da batalha. Annie retruca, afirmando que ela é completamente inútil e que eles nunca deveriam tê-la aceitado no grupo. Oliver percebe que nenhum deles parece ser tão forte quanto costumava ser, e ele nem mesmo consegue extrair todo o poder de sua espada. Em teoria, a magia de Philly deveria lhes dar um enorme aumento de poder. Então, o que exatamente está dando errado? Antes que pudessem decidir o que fazer em seguida, o dragão negro emerge das profundezas das masmorras e começa a voar em direção a eles. Luna começa a suar de medo e grita que eles precisam sair deste lugar o mais rápido possível. O dragão desce ao chão, esmagando o mamute sob ele sem qualquer problema. Oliver fica chocado, pois se pergunta por que diabos o dragão negro está saindo de seu lugar e isso não deveria acontecer. Mas ele ainda se recusa a sair, afirmando que já o derrotaram uma vez, e que farão isso de novo. Derek imediatamente se posiciona para bloquear seu ataque de bola de fogo, mas para sua surpresa, não é nem de perto tão forte e ele é imediatamente jogado para trás. Annie tenta usar sua bola de fogo, mas mesmo depois de se esconder atrás de uma rocha, ela é atingida e nocauteada. Luna imediatamente diz a Oliver que eles precisam escapar, mas Oliver simplesmente diz a Philly para bufá-la e então carrega o ataque de seu estranho contra a bola de fogo do dragão e ataca ao mesmo tempo, mal conseguindo se manter de pé enquanto é varrido para trás pela onda de choque. Ele cai de joelhos, confuso e atordoado, sem saber o que fazer, mas Luna rapidamente o puxa e diz que eles devem usar um cristal de teletransporte de emergência ou então morrerão ali. Philly afirma que o teletransporte de emergência, no entanto, os enviará diretamente para uma sala de chefe de rank inferior e eles teriam que lutar, mas Luna afirma que eles não têm outras opções. Oliver age agressivamente, agarra o resto de sua equipe e abre o portal para escapar. Mas antes que pudessem atravessá-lo, o dragão mergulha com um ataque, empurrando-os para trás, e para seu horror absoluto, entra no portal antes de desaparecer. Derek a princípio pensou que era o melhor, mas Luna lhes diz que esta é a pior coisa que poderia ter acontecido, e agora algum grupo de aventureiros de baixo rank morrerá nas mãos do dragão. Ela afirma que eles devem retornar à guilda e fazer com que teletransportem à força qualquer um na masmorra. Oliver concorda e eles começam a correr para fora. E é então que Luna lhes diz que a razão pela qual se sentiram tão fracos foi porque Orhan desenvolveu alguns feitiços originais, que aumentavam a força de qualquer um de seus ataques mágicos em 50 vezes. Philly fica chocada, pois até Selma só conseguia um aumento de 10 vezes, mas Luna lhes diz que é a verdade, e é por isso que eles sentiram que eram muito fortes. Na verdade, eles só são fortes se estiverem com Orhan, caso contrário, não passam de um grupo medíocre de aventureiros. Oliver, no entanto, se recusa a acreditar nisso e jura matar o dragão sem Orhan, enquanto todos correm em direção à casa da guilda, esperando que o dragão ainda não tenha feito vítimas. De volta ao 50º andar, Orhan diz ao seu grupo que assim que chegarem ao 51º andar, o objetivo deles estará completo, e eles retornarão para o dia com a ajuda do cristal de teletransporte. Todos os membros do seu grupo acenam com a cabeça em concordância, mas Orhan sente um pressentimento ruim no estômago sobre isso. Ele se examina, mas não encontra nada de errado. Então ele olha para o céu escuro com nuvens cobrindo o sol completamente, e se pergunta por que está tendo essa sensação. Tudo parece estar indo bem agora, e em breve eles lutarão contra o chefe do andar, o que não seria um grande problema para nenhum dos guias. E então todos poderão encerrar o dia e voltar para casa com sua missão, um sucesso completo. Então, por que ele está tendo essa sensação estranha, avisando-o de que algo deu terrivelmente errado e que todos devem sair agora mesmo? A voz de Carol interrompe seus pensamentos enquanto ela pergunta a Orhan que tipo de monstros eles podem esperar enfrentar desta vez. Orhan percebe a empolgação em seus olhos e diz a ela que ela deveria ser uma tanque cujo trabalho principal é proteger seus outros companheiros de equipe. Ela não pode simplesmente correr para os inimigos esperando matá-los todos sozinha. Carol não parece concordar, porém, e responde que se ela conseguir lidar com todos os inimigos sozinha, então ela está tecnicamente facilitando o trabalho de seus companheiros de equipe e eles não estarão em nenhum tipo de perigo. Além disso, ela acredita que o trabalho de um tanque é estar na linha de frente, e é isso que ela faz todas as vezes, e ela imediatamente começa a pedir ainda mais conselhos sobre como pode lutar ainda melhor. Orhan solta um suspiro de exaustão e diz a ela que ela deveria começar a aprender a trabalhar em equipe em vez de tentar fazer tudo sozinha, pois quanto antes ela começará a aprender tudo isso, melhor será para ela no futuro, quando a única maneira de avançar será confiar em seus companheiros de equipe.
Carol não gosta muito da ideia e acha que é chato, mas Logan diz a ela para prestar atenção e ser grata por receber conselhos tão incríveis. Ele afirma que até o grande aventureiro Albert disse que trabalho em equipe é trabalho dos sonhos. Orhan volta sua atenção para o pequeno loiro e pergunta se ele está falando do Albert do clã Coelho Noturno. Logan fica animado ao saber que outra pessoa também lê, em vez de agir como um bárbaro em uma masmorra o tempo todo. Orhan afirma que ele acha que todos provavelmente conhecem o grande Albert, pois ele era o membro mais forte e indiscutível dos Coelhos do Céu Noturno, e acredita-se que ele morreu lutando contra o Dragão Negro no 92º andar no ano passado. Logan afirma que mesmo em sua morte, Albert se tornou uma lenda que será sempre lembrada para sempre. Carol, no entanto, fica um pouco sombria ao afirmar baixinho que Albert morreu tentando proteger um de seus camaradas, mesmo que fosse trabalho do tanque fazer isso. Seu humor escurece enquanto ela continua a dizer que ele sabia que sua morte significaria sorrisos desaparecendo de sua família, mas ele realmente não se importava. É por isso que ela pensa que a melhor maneira de ser um defensor é manter quem você está protegendo sempre longe de você. Ela conclui dizendo que se ela lutar sozinha na linha de frente enquanto sua equipe fica para trás, então eles não estarão em perigo e poderão fugir se as coisas derem errado. Orhan percebe a dor no rosto de Carol e decide que essa situação está acima de sua alçada. E como um estranho, ele provavelmente não deveria se intrometer mais. Ele decide animar um pouco o ambiente e diz a Carol que contará com ela hoje para lidar com os inimigos. E imediatamente o rosto dela se ilumina como antes, enquanto ela diz a ele para deixar com ela. Sophie, a caçadora de atenção, decide imediatamente voltar o olhar de todos para ela, enquanto tenta ser uma escolhame e pergunta a Orhan o que ela falta e como pode melhorar como companheira de equipe e como maga. Ao ouvir isso, Logan também se intromete, afirmando que ele também quer saber como pode melhorar. Orhan diz a todos para se acalmarem e avança para o 36º andar, onde os novatos começam a se aquecer. Selma chama Orhan, afirmando que hoje será o último dia deles, e o mais desafiador até agora. Então eles precisam ter certeza de que nada dê errado e completar a expedição com sucesso. Ela então se vira para o grupo de Orhan e afirma que as crianças parecem ter gostado bastante dele. E Orhan revela honestamente que depois do artigo do jornal, ele pensou que provavelmente havia perdido todo o respeito que poderiam ter por ele em um instante. Mas acontece que ele estava errado, e essas crianças são muito mais espertas e independentes do que parecem. Selma concorda, afirmando que este grupo pode dar trabalho às vezes, mas eles têm um futuro brilhante pela frente. Ela então diz a Orhan que a morte de Albert foi um golpe enorme para o clã deles, pois ele era a estrela do clã, e o clã deles rapidamente começou a ficar para trás, e foi então que o antigo clã de Orhan, o grupo do herói, assumiu a liderança. Orhan afirma que o Dragão Negro foi incrivelmente difícil para eles também, e eles poderiam ter perdido alguém muito facilmente durante aquela luta, o que teria aleijado completamente o grupo deles. Selma afirma que o buraco que Albert deixou para trás ainda está aberto, e eles nunca conseguiram consertá-lo até agora. E finalmente pergunta diretamente a Orhan se ele gostaria de se juntar ao grupo deles. Orhan diz a ela que se sente honrado, mas responde que um grupo não precisa de 2 encantadores, especialmente se um desses encantadores é o melhor feiticeiro do continente. Selma cora, mas responde que não quis dizer como encantador, mas sim como espadachim. Isso o pega de surpresa, mas Selma diz a ele que o observará hoje e verá que tipo de habilidades ele tem como espadachim. Em breve, todos eles se separam em seus próprios grupos, e ele fica sozinho com os 3 novatos que deve monitorar. Carol pergunta por que eles estão se separando tanto, já que ela não gosta muito da ideia de se perder no labirinto dessas cavernas. Orhan ri, afirmando que este é um bom exercício para eles, pois muitas vezes um grupo precisa se dividir para verificar várias passagens ao mesmo tempo e encontrar aquela que leva à sala do chefe. É por isso que os clãs com muitos membros, como os Coelhos do Céu Noturno, estão sempre em vantagem, pois podem verificar todo o sistema de cavernas muito rapidamente. Logan afirma que Orhan foi ao andar mais profundo que alguém já viu, então eles não deveriam enfrentar problemas aqui. Enquanto Selma e Carol a cercam, perguntando como é a masmorra nos níveis mais profundos e que tipos de monstros podem ser vistos lá. Orhan responde que os andares profundos começam por volta do nível 72, e o ecossistema muda, tornando-se uma montanha nevada e acidentada com nevascas e tempestades de neve frequentes e lagartos de gelo que espreitam na escuridão esperando você adormecer. Com isso, Orhan lhes diz para se concentrarem na tarefa em questão, pois ele não quer que eles fiquem assustados neste momento, e eles se movem mais fundo na masmorra. A caverna inteira parece estar vazia, o que a torna muito sinistra, e Logan afirma que eles ainda não viram um único monstro neste andar. Ele se vira para Orhan e pergunta se o 40º andar é geralmente assim. Orhan balança a cabeça enquanto o nó em seu estômago se aperta, e ele se pergunta se seu pressentimento estava certo, e se há realmente algo muito errado com a masmorra hoje. Carol começa a fazer barulho sobre como ela já quer lutar contra alguns monstros, quando por trás de uma das rochas, um Goblin azul emerge. Carol fica muito feliz em finalmente ver um monstro e imediatamente corre em sua direção, sem pensar 2 vezes.
Orhan tenta parar Carol, mas ela já estava longe demais, então ele rapidamente usa seu debuff de agilidade para reduzir a velocidade do Goblin, o que ajuda Carol a matá-lo em um único ataque rápido. Ela começa a celebrar, mas Orhan diz a ela para não correr para os inimigos sem pensar. Ele afirma que os Goblins azuis são muito rápidos e fortes, e ela poderia ter estado em perigo, o que forçaria Logan e Sophia a sair de posição e os colocaria em risco também. Carol reconhece seu erro, então, para suavizar a situação, Orhan decide ensiná-la um estilo de defesa ativa, e explica que ela precisa focar nos movimentos do inimigo e atacar no momento certo, que seria logo antes que eles pudessem lançar seu próprio ataque. Isso impedirá que o ataque deles aconteça e dará ao resto do grupo dela uma vantagem incrível. Carol ouve com admiração, mas logo Logan a empurra para o lado e também pede algumas orientações. Ele lhes diz para se virarem, enquanto dois monstros lobo correm em direção a eles por trás, antes mesmo que pudessem chegar perto. Uma armadilha mágica se ativa e os empala no corpo. Orhan diz a Logan que ele deveria começar com os feitiços de armadilha, o que permitiria que sua equipe se concentrasse no inimigo à sua frente, em vez de se preocupar com o que poderia atacá-los por trás. Logan ouve cada coisa com entusiasmo, enquanto pensa em sua mente que quer se tornar um mago exatamente como Orhan em todos os aspectos. Orhan então se vira para Sophia e diz a ela que ela deveria começar a aprender a usar dois feitiços mágicos ao mesmo tempo. Ela responde que parece complicado, mas Orhan promete que não é tão difícil quanto parece, e qualquer um pode usar dois feitiços mágicos ao mesmo tempo com um pouco de prática. Ele afirma que os conjuradores de nível avançado podem até usar uma dúzia de feitiços mágicos de uma vez. Sophia fica chocada ao ouvir isso e pergunta por que ela não pode simplesmente aprender a usar as versões mais fortes da magia atual que ela usa. E Orhan explica que usar ataques mágicos mais fortes requer tempo para processá-los e prepará-los, o que leva a um período de inatividade durante o qual eles ficam completamente vulneráveis e não podem realmente fazer nada a respeito. Se ela aprender a usar múltiplos feitiços, ela pode preparar um segundo feitiço preventivamente enquanto o primeiro está prestes a ser disparado. Dessa forma, seu tempo de inatividade seria praticamente zero, e ela não teria que enfrentar nenhuma vulnerabilidade durante suas lutas. Com isso, eles finalmente conseguem chegar à sala do chefe, onde os guias se reúnem e dizem aos novatos para ficarem atrás e observarem enquanto eles lidam com o chefe. Orhan entra na sala do chefe com os outros e lhes diz para focarem nos ataques, pois ele tentará apoiá-los o máximo que puder. Com isso, a luta começa e Orhan imediatamente parte para a ofensiva, pois ele aproveita o momento perfeito para atacar e golpeia as pernas do monstro bem quando ele ia atacar, fazendo-o tropeçar para trás. Antes que o monstro pudesse recuar e recuperar o equilíbrio, porém, Orhan já havia colocado uma armadilha atrás, que cria uma parede atrás do chefe e o impede de desviar. Selma imediatamente usa magia de multicasting, criando 5 círculos mágicos de uma vez e ataca, enquanto o tanque bloqueia o ataque e o outro espadachim termina a luta com um único golpe de sua espada. Os novatos observam maravilhados, pois a luta acabou num piscar de olhos. Logan não consegue acreditar na precisão com que esses ranqueados A lutam, nunca um passo desperdiçado, e tudo era simplesmente perfeito, impecável. Com isso, a expedição avança, limpando um nível após o outro, e finalmente chegam à sala do chefe do andar 50. O chefe se revela um caranguejo gigante com uma carapaça praticamente indestrutível. Selma diz a Orhan que ele é o mais forte entre todos eles, e se ele conseguir cortar a garra gigante do caranguejo, o resto do grupo pode dar conta do recado e todos poderão voltar para casa para um grande banquete. Orhan sorri e saca sua espada, avançando com confiança na direção do monstro gigante, enquanto o tanque o avisa para ter muito cuidado, pois a carapaça do caranguejo é supostamente incrivelmente dura e extremamente difícil de ser perfurada. Orhan, no entanto, parece não se importar, pois ele salta no ar e golpeia sua espada contra a articulação do caranguejo, cortando sem esforço sua garra gigante, o que elimina a única ameaça que eles precisavam se preocupar. Com isso resolvido, Selma e os outros lidam facilmente com o monstro, e todos aplaudem enquanto a expedição finalmente chega ao seu fim, e eles se preparam para retornar. No entanto, a celebração é interrompida quando Orhan sente uma imensa sensação de pavor, e de repente a própria realidade se quebra, e o dragão negro emerge da fenda, voando diretamente na direção deles. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.